As testemunhas de Jeová destruíram minha família. Tudo começou a acontecer em 1993, depois que saí da seita por ter descoberto que o ensino que Jesus voltou em 1914, de forma invisível, é falso. E também por descobrir que o ensino que somente os 144 mil nasceram de novo e que Jesus é o mediador somente dos 144 mil e não da grande multidão, então resolvi sair. Também passei a entender que os cristãos devem comer do pão e beber do vinho na Santa Ceia, para poder herdar a vida eterna. No entanto, o ensino da Torre de Vigia é que somente os 144 mil podem participar do pão e do vinho. Esse ensino não tem base na Bíblia. Minha esposa continuou participando da seita e levava meus 4 filhos com ela para o salão do rei. Mas um dia fiquei bastante revoltado. O motivo é que um dia, um de meus filhos chegou chorando. E eu perguntei por que ele estava chorando. Ele disse: é porque os irmãos falaram que o Senhor vai ser destruído no Armagedon. Então eu tive uma discussão com minha esposa. Eu falei que não era certo o que estavam ensinando para as crianças. Disse para ela que o que estavam fazendo era uma grande mentira, assim como estavam mentindo com relação ao ensino da volta de Jesus em 1914 de forma invisível, e também do ensino que a geração de 1914 não passaria, que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Eu falei para ela essas coisas. Ela ficou calada. Desde então a situação entre nós mudou completamente. Depois disso tivemos mais uma discussão, pois eu queria levar as crianças para visitar minha mãe, e ela não deixou. Depois de uns 3 meses que saí da seita, ela resolveu separar de mim e foi embora para São Paulo, para a casa dos familiares dela que são da seita. Eu passei mais de um ano tentando convencer ela a voltar, mas ela disse que não dava mais certo. Fui visitar meus filhos em 1996 e em 2005. Depois disso não pude mais ir, e eles nunca mandaram notícias para mim. Eu sempre gostei de meus filhos e sempre tratei eles bem. Por que eles não falam comigo? Tudo isso acontece porque a seita proíbe até os filhos de falar com os pais se saírem da organização. Eles ensinam que não se deve haver nenhum contato com o que sai. As testemunhas de Jeová são proibidas de terem contato com pessoas que foram desassociadas ou excomungadas de sua organização, incluindo parentes próximos. Pode ser pai, filho, irmão, irmã. Não pode falar. Isso não é apresentado a elas como uma diretriz organizacional, e sim como uma ordem ou um mandamento do próprio Deus. Eles ensinam que é Deus que exige que seja dessa maneira. A desassociação é exagerada de forma que membros da família imediata não podem se associar com seus entes queridos desassociados. Então isso não tem fundamento. Uma religião proibir a própria família de ter comunicação. Veja o que diz a revista A Sentinela, de 15 de novembro de 2013. Trate os entes queridos desassociados como mortos por Jeová e não os lamente. Então eles ensinam isso, que os que são desassociados, que saíram da organização, devem ser tratados como mortos, não se deve nem lamentar. E também a Sentinela, 15 de 1 de 2013, página 16, diz que não deve se enviar nem mesmo um e-mail. Como diz aqui, mesmo o envio de e-mail para os desassociados é proibido, de acordo com a revista Sentinela, 15 de 1 de 2013. A Sentinela diz: não procure desculpas para se associar com um membro da família desassociado, por exemplo, através de e-mails. Então não se pode mandar nenhum e-mail para aquele que é desassociado. A Sentinela 15 de 1 de 2013 fala que realmente não é para enviar nem um e-mail. E tem também a revista Sentinela,
de outubro de 2017, na página 16, que diz também: mesmo sendo difícil, não devemos manter contato desnecessário com um parente desassociado, seja por telefone, cartas, mensagens de texto, e-mails ou redes sociais. Então veja que eles proíbem até mesmo falar por telefone, enviar carta, mensagem de texto, e-mails ou falar pela rede social. Então eles proíbem completamente o contato, destruindo assim as famílias. E ainda diz a revista Sentinela, 15 de janeiro de 71, página 63. Os cristãos fiéis têm a obrigação de manter de pé a ação de desassociação por evitarem a associação com o desassociado. Se esse for parente que não mora na mesma casa, procurarão não ter associação nenhuma com ele. Então, aqueles que são desassociados, que não moram na mesma casa, não se pode ter nenhuma associação. Ou seja, não se deve mandar nenhuma carta, não deve telefonar, não deve enviar e-mails, conforme já foi mostrado. E também, o Ministério do Reino, de 88, de julho de 88, na página 2, diz que se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. Então eles tratam aqueles que saem como inimigos de Jeová e como inimigos deles também. Ou seja, eles ensinam para os parentes que deve ser tratado aquele que saiu como inimigo, não pode nem falar. E veja que isso é uma verdade, porque até mesmo os filhos são incentivados a não falar nem mesmo com uma mãe que saiu da organização. O Ministério do Reino, de agosto de 2002, na página 4, diz o seguinte: depois de ouvir um discurso numa assembleia de circuito, um irmão e sua irmã carnal se deram conta de que precisavam mudar o modo como tratavam a mãe, que morava em outro lugar e havia sido desassociada 6 anos antes. Logo depois da assembleia, o irmão ligou para a mãe e, depois de reafirmar seu amor por ela, explicou que não falaria mais com ela, a não ser que um assunto familiar importante exigisse esse contato. Então veja que eles incentivam até os filhos, não manter contato com a mãe que é desassociada. E isso tem acontecido. É uma verdade e muitas famílias estão sendo destruídas. E as autoridades precisam saber disso, porque isso é contra a lei, é contra a Constituição. Não se pode querer obrigar as pessoas a permanecer em uma organização. Eles fazem isso que é para obrigar a pessoa a voltar. Mas isso está errado, porque cada um é livre para escolher a crença que quer seguir. Se a pessoa não quer mais ficar numa religião, ele não deve ser discriminado por causa disso. Essa é que é a realidade. Espero que essa informação seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.